Hello everyone! Espero que vocês estejam me ouvindo aí, apesar de eu ter chegado de surpresa hoje aqui. Eu vou gravar uma live para o pessoal do Facebook, aí, o pessoal do YouTube, para a gente poder conversar um pouco sobre como estudar inglês sozinho, que é uma pergunta que eu recebo continuamente. Recentemente algumas pessoas vieram muito no meu privado falar sobre isso. Bruno, fala mais, dá mais dicas de como é que a gente estuda inglês sozinho. É um assunto que eu já abordei aqui com vocês, mas vou abordar de novo e provavelmente no futuro a gente vai abordar outras vezes, porque é um assunto muito importante, é algo que de fato tem substância para ajudar as pessoas, porque muita gente que está pela internet busca conteúdo na internet para poder melhorar o inglês. Então, sem dúvida alguma, esse tipo de dica ajuda demais as pessoas a aprenderem, né? As pessoas deixa eu melhorar aqui como é que tá as pessoas a conseguirem recursos, né, para poder aprender sozinho. Então isso é bem comum, né? E a gente vai falar sobre Hello, sir! Tá aí, Luiz. Hello, sir. É, Então, hoje o que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso. Então, vamos aí tratar sobre algumas dicas, né? A gente vai falar sobre meio que um sistema, tá? Para ajudar você a estudar sozinho, como é que você pode utilizar coisas que você já tem aí no teu dia a dia, recursos que você já tem aí no teu dia a dia, para você conseguir retirar o melhor disso tudo, tá? Para você poder conseguir melhorar o teu nível de inglês, se desenvolver em inglês, tá? Isso independentemente do teu nível, tá? A gente vai falar aqui sobre vários recursos que você vai poder utilizar. Vamos falar de um sistema. Eu vou dar algumas dicas de livros, de algumas habilidades que é importante você treinar. Então, a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui e, ao mesmo tempo, eu vou estar pontuando quando um determinado nível deve fazer uma determinada coisa, deve fazer outra. A gente vai discutir isso também ao longo desse encontro. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de aprender sozinho, né, quando a gente não tem aí um professor, é recursos. Quer dizer, na verdade é uma das coisas mais importantes quando você tem aí uma estratégia para você conseguir atingir o objetivo, né? Olha, eu tenho um determinado objetivo que é alcançar um patamar, um nível acima do meu inglês. Se eu sou básico, eu quero atingir o nível pré-intermediário. Se eu sou pré-intermediário, eu quero atingir o nível intermediário. Se eu sou intermediário, eu quero atingir o nível upper intermediate. Se eu sou upper intermediate, eu quero atingir o nível advanced. Ou seja, em função do nível no qual eu estou, eu decido qual é o objetivo que eu quero no inglês. Se o meu objetivo estiver se ele estiver amarrado a níveis, então porque o nível ele é, digamos assim, uma convenção que de uma certa maneira abarca uma série de habilidades, né? Então, quando eu estou falando de nível, eu estou falando de um determinado patamar que você atinge com relação a várias habilidades que formam a tua competência linguística. A tua competência linguística, isso é muito importante de você saber, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Bruno, meu objetivo é ser fluente, eu quero ser fluente. Então, a gente precisa entender que sempre, primeiro de tudo, para a gente atingir um objetivo, a gente precisa entender quais são os mini objetivos que a gente tem antes de chegar nesse objetivo maior. Então, é muito importante a gente quebrar, por exemplo, eu estou aqui e eu quero ser fluente. Na verdade, quando a pessoa fala isso, ela não sabe direito o que ela está falando. Ela está dizendo que ela quer atingir um nível de competência linguística avançada em inglês. Basicamente, é isso. Tá? Então, eu sei que é isso, mas é porque a fluência, ela não é de fato per se o que a pessoa acha que é. Quando ela fala de fluência, ela não sabe exatamente o que ela está falando, porém, contudo, entretanto, todavia, como eu estou há muito tempo no mercado, eu sei o que ela quer dizer quando ela fala isso. Tá? Então, o que ela quer dizer, na verdade, é que ela quer um nível de competência linguística elevado. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é definir quais são as mini-metas, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você quer ser nível avançado, se você quer ter uma competência linguística avançada em inglês e você não sabe absolutamente nada, então é importante que primeiro você alcance o nível básico, né? Depois do nível básico você alcança o pré-intermediário, depois o intermediário e assim por diante até você chegar no avançado.
Ou seja, é muito importante que você consiga determinar e especificar quais são esses mini objetivos que existem entre você e o teu objetivo maior, tá? Então, essa é a primeira coisa que é muito importante de você estabelecer aí ao longo da tua jornada de aprendizado, de desenvolvimento e de crescimento com relação à língua inglesa. Depois disso, é muito importante que você também saiba que, porque assim, o que é fluência? Vamos entender o que é fluência. A fluência, ela é uma das características do teu discurso, né? O que é o discurso? O discurso, ele é o ato da fala. O discurso, ele é a demonstração da linguagem e do seu poder de domínio da linguagem através da fala. Esse é o teu discurso. Então, o discurso, para que ele seja elaborado, existe uma série de características que vão conseguir definir o teu discurso. Uma dessas características é a pronúncia. Uma outra característica é o quão preciso você é no uso de estruturas gramaticais, por exemplo. Você usa tempos verbais com eficácia. Você é claro, clareza é uma das características da competência linguística. Coerência é outra. Congruência. Ou seja, coesão. Existe uma série de características que envolvem a tua competência linguística. E quando o aluno fala que ele quer ser fluente, no fundo o que ele está querendo me dizer é que ele quer ter uma competência linguística avançada. Tá? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Eu estou explicando isso para vocês não é só para vocês entenderem termos técnicos da linguística, não é só isso. É para você entender que para você conseguir atingir esse objetivo que você quer atingir, primeiro você precisa especificar quais são as características que você tem que ter para você poder chegar lá, porque é muito importante que você tenha clareza sobre aonde você quer chegar, que você tenha clareza sobre o teu objetivo, porque é a clareza, a especificidade sobre o teu objetivo que vai te ajudar a chegar lá. Se você fala que você quer ser fluente, você não pensa exatamente no que é fluência, o que significa de fato fluência, o que vai acontecer, vai acontecer que você vai se perder no meio do caminho, ou então você vai parar em algum lugar e vai ter a impressão de que você não está se movendo. E não está mesmo. Muitas vezes você não vai estar se movendo. Amanhã a gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas o que eu quero que você saiba agora é o seguinte, que essas características todas formam a tua competência linguística. Então, ser uma pessoa que tem uma competência linguística elevada em inglês, que seja um aluno avançado de inglês, digamos assim, né, de uma maneira mais simples para todo mundo entender, o que você precisa é dominar essas características e muitas vezes você vai precisar treiná-las uma a uma. Às vezes não, às vezes você tem determinadas atividades e você tem prática que você vai fazer que você vai ter que treinar várias dessas características de uma vez só. No entanto, é muito importante que você consiga entender como cada uma delas funciona, porque aí você consegue compreender o que está faltando no teu discurso, o que está faltando na maneira como você se comunica em inglês, para que assim você consiga trabalhar esses pontos específicos e aí evoluir e ir passando cada vez mais para um próximo nível. Então, a primeira coisa que você precisa saber, porque agora a gente entendeu que da onde eu estou, eu tenho um ponto, né, que eu quero chegar, e entre aonde eu estou e o ponto no qual eu quero chegar, eu tenho mini metas, eu tenho mini objetivos, que são objetivos menores que vão me fazer chegar onde eu quero. Então, por exemplo, se eu sou zerado em inglês, não sei absolutamente nada em inglês, e eu quero alcançar uma competência linguística avançada, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é atingir o nível básico de inglês. Então, o que eu preciso para ser um aluno básico de inglês? Então, tá aí, eu tenho uma meta. Para ser um aluno básico de inglês, eu estou dando só um exemplo, tá? Se você é um aluno intermediário e você quer ser um upper intermediate, se você é upper intermediate, você quer ser advanced, ou seja,
você vai ter que olhar para a tua questão, você vai ter que olhar para a tua realidade, para o teu objetivo. Mas aqui eu estou dando só um exemplo. Se você é zerado e quer ser básico, por exemplo, em inglês, para que eu me torne básico, o que eu preciso saber que eu não sei? Então aí eu consigo, eu preciso dominar as estruturas mais simples. Que estruturas são essas que são mais simples? Por exemplo, eu preciso aprender o verbo to be. Tá? Por isso que eu estou utilizando esse exemplo, que fica mais claro de você entender o que eu estou falando. Então eu preciso o quê? Eu preciso saber conjugar o verbo to be. Né? Preciso conjugar o verbo to be no presente. Isso é muito importante para que eu seja um aluno básico. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de recursos para isso. Né? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para poder atingir esse objetivo? Que é o quê? Intelectualmente, eu saber conjugar o verbo to be no presente. Por que você está falando intelectualmente? Porque eu estou querendo dizer o seguinte: você vai conseguir determinar qual é a conjugação para cada um desses verbos, para o verbo to be. Você vai conseguir definir, você vai conseguir dizer, você vai conseguir conjugar, mas isso não necessariamente significa que este conhecimento esteja incorporado à tua fala em uma velocidade adequada. Então, o primeiro passo é eu saber conjugar. O segundo passo é eu conseguir conjugar em uma velocidade de resposta adequada que faça com que a minha fala ganhe uma velocidade, uma pronúncia, uma série de outras características que formam o meu discurso, ou o discurso do aluno básico. Então, o que a gente precisa primeiro fazer é saber conjugar a estrutura. Se eu não saber conjugar a estrutura, eu não vou conseguir falar ela. Como eu vou conseguir utilizar no meu discurso uma estrutura que eu desconheço, que eu não sei utilizar? Então, o primeiro passo é você entender a estrutura. Qual é a estrutura? Verb to be. Então, quais são os recursos que eu vou precisar? Então, o que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou esmiuçando para você todas as metas que você vai precisar atingir. Primeiro, eu vou precisar fazer isso. Depois eu vou precisar fazer aquilo. Depois eu vou precisar fazer aquilo. Então, em função de tudo isso que eu vou precisar fazer, quais são os recursos que eu vou precisar? E eu vou te dar umas dicas de alguns recursos que você vai poder utilizar para isso. Quando a gente está falando basicamente em estrutura, eu sempre aconselho a você que leia sobre aquela estrutura, que entenda aquela estrutura e que faça, assim, exercícios gramaticais sobre aquela estrutura. Não acho que você tem que ficar fazendo exercício gramatical até sangrar, porque não é isso o que vai fazer com que você fale bem inglês, não é isso, mas faz parte, né? Como dizia Kleber Bambam, filósofo do século XXI, faz parte. Então, é importante que você consiga conjugar. E para você conseguir conjugar, você precisa entender. E exercício gramatical na ponta do lápis te ajuda a dar esse primeiro passo. Então, é um primeiro passo importante, tá? Então, você vai lá, faz o exercício. Eu já sei conjugar o verbo to be no presente. I am, you are, he, she, it is, we are, they are, you are. Já sei como é que conjuga o verbo to be no presente. Já está resolvido. Sei a negativa também. I am not, she is not, we are not. Sei também as interrogativas. Are we, is she, are you, am I? Ou seja, eu já conheço a estrutura do verbo to be. Nossa, Bruno, não sei o que você está falando. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você ainda não conhece o verbo to be. Então, essa dica que eu estou te dando e essa exemplificação que eu estou fazendo vai ser perfeita para você, porque você vai poder encaixar aí no teu planejamento de estudos. Se você é uma pessoa que conhece inglês, você já entendeu qual é a estrutura que eu estou mostrando. Então, você tem a estrutura básica que você já sabe, né? E lógico, no momento em que você está escrevendo e fazendo exercícios, você vai ter o conhecimento disso, você vai conseguir saber distinguir e determinar quando você usa um, quando você usa o outro. Perfeito! Sei qual é a conjugação do verbo to be, fiz exercício gramatical, tá bom, Bruno? Como é que eu posso fazer exercício gramatical? E aí eu vou te falar de um recurso muito importante, que são os livros. Então você tem livros de gramática que são muito legais para poder te ajudar a praticar estruturas e para servir de consulta, para você entender quando é que você tem que fazer uma coisa, quando é que você tem que fazer outra. Então, esses livros de gramática te ajudam demais. O livro mais popular de gramática que a gente conhece, que é o que eu recomendo a você que use,
se você for um aluno básico, para intermediário de inglês, avançado também, porque essa dica de livro que eu vou dar é um livro que existe em todos os níveis de inglês, tá? É a gramática que se chama Grammar in Use, tá? É uma gramática da Cambridge, ela é muito popular, ela é muito utilizada para você poder ter uma noção boa de gramática. Eu super aconselho. Ela é toda em inglês, então eu acho que mesmo, por exemplo, no nível básico, se você pega essa gramática, mesmo ela sendo toda em inglês, ela é bem simples, as instruções dos exercícios são simples e eu acho que isso ajuda demais quando você está fazendo os exercícios da gramática. Então, o Grammar in Use, você tem vários níveis dele. Você tem o Grammar in Use para Basic Students, né? Você tem Elementary Students, na verdade, como a gente chama, Elementary Students. Você tem para Pre-Intermediate, né? Intermediate Students. E você tem também a gramática para Upper Intermediate e Advanced Students, tá, Bruno? Como é que escreve aí o nome dessa gramática? Eu vou escrever aqui para vocês não ficarem chateados. Ela é uma gramática da Cambridge, então vai ficar super fácil de vocês acharem essa gramática, tá? O nome dela é esse aqui, ó, Grammar in Use, tá? A editora é a Cambridge. Na verdade, os primeiros níveis foram escritos por um cara que chama Raymond Murphy, tá? Agora, eu não sei se os últimos níveis das novas edições são do Murphy, eu acredito que não. Agora eu não estou lembrado, mas isso não me interessa, tá? Grammar in Use da Cambridge, não tem erro. Você acha, inclusive na internet, vários exercícios de gramática que você pode utilizar para você treinar, tá? De novo, não é a gramática somente que vai fazer com que você desenvolva a tua competência linguística, tá? Vamos parar com essa ideia, vamos entender o seguinte, não tem mágica, não tem mágica. Tá? O que você precisa para poder desenvolver a tua competência linguística é entender quais são os componentes que interferem nela de maneira separada e se preparar para todos eles. Tá? Tem gente que fala, mas você não precisa estudar gramática para você poder falar inglês. Se você precisar, você não precisa. Né? É só você ir errando, você falando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Precisar, você não precisa. Mas é burrice você não fazer isso. Porque você tem que ficar fazendo engenharia reversa depois para você poder saber o que está acontecendo com o que você está falando, com o que você está ouvindo. Se você está estudando aquilo, você está entendendo como é que aquilo funciona, fica muito mais fácil. Entendeu? Então, assim, precisa, não gosto porque é chato. O que eu acho é o seguinte, o que é chato é o excesso. O que é chato é você esperar que o exercício gramatical vá fazer com que você atinja a tua fluência tão esperada e isso não acontecer. Isso é chato. Você não pode esperar que vai acontecer dessa maneira. Né? O exercício gramatical ele serve para sedimentar a compreensão e o uso, a determinação, a definição, a designação de estruturas que são importantes para a tua comunicação, para a tua competência linguística. Então, o exercício gramatical por si só não vai resolver todos os problemas, mas ele é um primeiro passo importante, porque se você está entendendo o que você está fazendo, fica muito mais fácil de você desenvolver depois, da tua competência linguística se desenvolver depois. Mas é muito importante que você consiga distinguir quando é que você vai usar uma coisa e quando você vai usar outra. Certo? E para isso os exercícios gramaticais servem. Então, a dica que eu dou é essa aqui, tá? É o Grammar in Use, da Cambridge. Tá? É uma gramática muito legal, muito boa. Eu uso até hoje para referência. Estou montando as aulas, faço um monte de coisa. Eu uso muito essa gramática como referência. Tá? Eu tenho várias edições. Eu tenho outras gramáticas também, que eu acho que também são interessantes. Mas eu acho que para o aluno, para aquela pessoa que está estudando sozinho, porque ela tem uma estrutura muito de self-study. Então você sozinho consegue fazer um bom exercício, você sozinho consegue desenvolver aí uma boa prática, uma boa compreensão das estruturas gramaticais quando você utiliza essa gramática. Então a dica que eu te dou de recurso para você aprender estrutura, sem dúvida alguma, é a Grammar in Use da Cambridge, tá? Muitas dessas edições são do Raymond Murphy, foi quem escreveu aí essa gramática. Então,
A gente entendeu que isso é muito importante, ter a estrutura é importante, mas não é só a estrutura que é importante, é a prática do teu listening também, né? Então, se você for no YouTube, você tem algumas opções de como você faz isso. Se você for uma pessoa muito visual, né? Quando tinha escola, eu sempre fazia um teste com os meus alunos, se eles eram mais visuais, mais auditivos ou mais sinestésicos, porque isso ajudava muito em a gente definir que tipo de exercícios funcionava melhor para esse aluno, tá? Então, eu não sei como é que é para você, tá? Mas se você for uma pessoa muito visual, o vídeo ele vai funcionar melhor do que o áudio para um exercício de listening, tá? Se você for uma pessoa muito auditiva, o listening sem vídeo, né? Só o áudio sozinho já ajuda. Bruno, mas vídeo, onde é que eu tenho vídeo? Gente, vídeo você tem no YouTube em inglês, com legenda em inglês, tá? Isso é muito importante. Alguns canais têm isso, então é só você procurar. Você vai achar vídeos que tem legenda em inglês. Agora, se você for aluno intermediário para cima, não vai, no momento em que você está praticando, não vai colocar legenda, entendeu? Faz um esforço para você conseguir entender aquilo sem legenda. Estou falando de legenda em inglês, eu não estou falando de legenda em português. Legenda em português, se você é um aluno intermediário para cima, isso não te pertence mais. Se você é um aluno básico, você faz o seguinte, você põe a legenda em inglês e depois você assiste novamente com a legenda em português, tá? O vídeo do YouTube, tá bom? Então é lógico, é muito importante que você consiga associar prazer a essa prática. Então procura assistir vídeos que tem temas que te interessam. Isso vai fazer com que a tua sensação de prazer durante a atividade seja maior. E como o teu prazer vai ser maior, você vai se sentir mais impelido, mais engajado no processo de compreensão. Como mágica, você vai entender mais do que se você estivesse assistindo a um vídeo de um tema que não te interessa. Então a mágica acontece muito quando você soma o prazer à atividade. Então eu super aconselho que você assista vídeos de temas que te dão prazer, de temas que você se sente bem, que você gosta, que você se interessa, seja ele qual for, tá? Isso vai te ajudar muito na prática. Outro recurso que a gente tem são os serviços de streaming, né? Netflix, quais outros mais tem? Fala pra mim. Amazon Prime, a gente tem aí Fox Play, a gente tem vários outros, Globoplay. Todos esses serviços de streaming, em algumas das séries, eles têm a opção de você colocar a legenda. Então, novamente, se você for um aluno básico, põe primeiro a legenda em inglês, depois assiste novamente com a legenda em português. Se você é um aluno intermediário para cima, isso não te pertence mais. Então, aí o que você faz? Você põe sem legenda. Bruno, mas eu não entendi 100%, tem algumas coisas que eu não entendi. A vida é assim mesmo, a gente passa pela vida e tem umas coisas que a gente não entende. Mas o teu processo de compreensão, de busca, de assimilação e principalmente de desconforto, de aceitar o desconforto, de não aceitar tudo ao tempo todo completamente, vai fazer com que você uma pessoa, olha que engraçado, vai fazer com que você se torne uma pessoa que compreende mais o inglês. Sabe por quê? Porque toda vez que você afasta, que você fala, isso eu não estou entendendo, isso é difícil para mim, isso é complicado para mim, toda vez que você está fazendo isso, toda vez que você está se afastando de uma coisa que você não está entendendo, nossa, eu ouvi aquela palavra, não entendo aquela palavra. Cara, esses dias eu estava ouvindo uma música em português, e eu peguei a letra para ver. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de sertanejo, eu adoro sertanejo. Eu peguei uma letra lá de sertanejo, que eu fui pegar a letra, eu falei assim, gente, eu cantava essa música, eu não sabia nem que esse cara falava isso. Eu não tinha nem noção de que ele estava falando isso. Gente, eu nem sabia que tinha isso aqui na música. Quer dizer, eu tinha ouvido, eu tinha pensado que era outra coisa, ou eu não entendia direito, mas eu sabia que tinha alguma coisa. Mas eu me importei? Eu não me importei. Por quê? Porque como é uma língua que eu domino, né, eu considero que eu domino, então por mais que eu não entenda 100% aquilo não me incomoda. Agora, quando é uma língua estrangeira, e principalmente quando é no inglês, a gente se sente extremamente incomodado, porque tem uma palavra, uma expressão ou alguma coisa naquela música que a gente não entende. Aí depois disso a gente não presta atenção em mais nada, porque aí começa a entrar um diálogo interno, fala assim, tá vendo só como eu não sei? Tá vendo só como é difícil inglês? Tá vendo só como é complicado? Nossa, tá vendo como o meu listening não é bom? Tá vendo? Vem aquele diálogo interno destrutivo que te afasta do teu objetivo por completo. Então você precisa se acostumar, da mesma maneira que nós estamos acostumados em português
a ouvir determinadas coisas em determinadas músicas e não entender, a ouvir alguns diálogos na novela, na série, no filme nacional e não entender perfeitamente, e pelo contexto a gente na grande maioria das vezes entende. Eu lembro que tinha filme às vezes em português que a gente precisava assistir com legenda. Eu lembro disso, se eu não me engano foi Cidade de Deus, um filme que tinha legenda, né? Porque tem algumas coisas que ficam difíceis mesmo de se compreender dependendo do contexto. Então, o que a gente precisa saber é que a gente precisa perder esse medo, né? O medo, ele te paralisa de uma maneira que faz com que você não avance, que você não evolua. É um medo que te prende. Então, você treinar, encarar a série, encarar o filme sem legenda, isso vai fazer com que você cada vez mais se sinta corajoso. E isso vai fazer com que você mais evolua. Entende? Então é muito importante que você perca esse medo. Tá? Tira. Se você é um aluno básico de inglês, aí não. Aí eu vou te deixar assistir com as legendas em inglês, porque você consegue fazer algumas relações, tá? E depois você assiste em português para também combinar essas relações. Agora, se você é um aluno intermediário, né, ou upper intermediate, não. Tira completamente todas as legendas, fica sem legenda, assiste o teu YouTube, assiste o teu Netflix, assiste o teu Amazon Prime, assiste o que for, sem legenda, tá? Acaba com as legendas. Então, isso é muito importante. Se você joga videogame, cara, nossa, mas se eu jogar videogame e não entender alguma coisa, eu morrer. Excelente lição para você aprender. Você vai estar aprendendo, você vai estar crescendo, você vai estar evoluindo. Entende? Então isso é muito, muito importante, perder esse medo. Outra coisa que ajuda muito, principalmente com relação a listening, é o áudio, né? Então, se você for auditivo, você nem precisa estar necessariamente assistindo alguma coisa. Eu te aconselho aí a ouvir podcasts. A gente tem muitos podcasts que são muito legais em inglês, né? Então, ouve o podcast, escuta o podcast. Gente, audiobooks, minha paixão, coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente audiobooks de desenvolvimento pessoal. Isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu estou na rua, eu estou na academia, ou eu estou de manhã fazendo café, eu sempre escuto um audiobook de desenvolvimento pessoal, porque isso me ajuda, né? No sentido de que eu estou sempre ali aprendendo, eu consigo economizar o meu tempo, porque eu sou capricorniano, então eu tenho esse negócio de, sabe, de querer aproveitar o tempo, não gosto de perder tempo, então eu estou fazendo uma coisa ao mesmo tempo, eu estou ouvindo aqui um livro, então eu estou aprendendo outra, então isso me ajuda demais a me sentir mais produtivo e mais feliz. Então, é muito importante que você utilize esses recursos, tá? Para estar praticando. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não perde, eu estou quase um ano sem dar aula, e sem dar aula, mais ou menos, né? Porque tem as aulas online e tal, o curso, então não é sem dar aula completamente. Mas assim, eu faço um monte de coisa em inglês, porque já é hábito, então eu escuto podcast em inglês, às vezes eu converso com determinadas pessoas em inglês, às vezes eu filme, eu assisto tudo em inglês, séries, eu faço tudo em inglês, eu leio em inglês. Então eu estou praticamente o dia inteiro, por hábito já, mas isso foi porque eu criei esses hábitos, então ficou fácil para mim. Né? Então eu nunca estou distante dali, não existe essa possibilidade, né? Eu estou sempre lendo alguma coisa em inglês, escutando, estou vendo, o dia inteiro. Então é um hábito. Quando você começa a incorporar esse hábito na tua vida, as coisas começam a fluir melhor, né? Então, com relação a recursos, a gente tem, quando está se tratando de vídeo, vou fazer um resumo muito bom em YouTube, então assistir vídeos no YouTube. Se você for aluno básico, lembrando, você põe as legendas em inglês, depois põe as legendas em português. Netflix, uma coisa, filme, série, aquilo que você gosta, lembra de alinhar prazer, emoção com a prática. Isso vai te ajudar demais a reter mais. Se você gosta de videogame, cara, nada de português, nada de jogo dublado, tá? Põe o jogo lá legendado, põe o jogo com áudio em inglês, tá? Áudio especificamente, unicamente, exclusivamente áudio. Você pode ouvir podcasts, tem vários podcasts que são muito sensacionais. Você tem audiobooks,
que você pode utilizar. E lógico que você tem música. Música eu sei que traz tanto prazer pra gente, é sempre tão gostoso, a gente sempre gosta, se envolve tanto com música. Então, música é mais um recurso que você pode utilizar para poder fazer isso. Uma outra dica que eu dou para você treinar o teu speaking, olha, essa dica é de ouro, hein? Para treinar o teu speaking é o seguinte: pega o teu celular e grava, faz a leitura de um texto, cria um texto, grava. Depois você gravar, você pode fazer o seguinte, por exemplo, pega um listening que você tem um script. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube que você tem lá o script, né? Se você não tem o script, cara, grava o script da pessoa falando e aí depois você põe no ditado. O ditado escreve para você. Mas você nem precisa fazer isso, gente, porque o que tem de vídeo que você tem o script na internet é um bocado. Você pega o vídeo com o script, você vai ouvir o script, né, aquela frase, aquele parágrafo, e você vai gravar com a tua pronúncia. Aí você vai ouvir a tua pronúncia, porque isso é muito importante, porque no momento em que você está falando o que você acha que você tem que falar. No momento em que você está ouvindo com um crítico, porque aí a tua preocupação está em achar o que está diferente do original. Então você tem dois áudios, que é o teu, você tem o original, você fica ouvindo e vê onde é que a tua pronúncia está encalacrando. Aí eu vou te falar, já até sei quais são as palavras, eu já sei onde é que vai encalacrar a tua pronúncia, eu já sei. Você vai começar a anotar. E aí você vai treinar exclusivamente aquilo que está pegando. Você vai treinar aquilo que está pegando, você vai anotar e vai treinar aquilo que está pegando até você conseguir chegar. Bruno, o que eu preciso fazer? Repetir. Bruno, não estou achando. Vai, tenta achar. Vai na melhor assim, vai melhorando de pouquinho em pouquinho e vai treinando, né? E vai comparando a pronúncia dessas palavras, dessas expressões cuja pronúncia não estão iguais ao do áudio original, cujo transcrito você leu. Então, isso é um excelente exercício para treinar a tua fala, para melhorar a tua pronúncia, especificamente a característica da pronúncia na fala. Não a fala como um todo, mas especificamente a pronúncia da fala. Então, essa dica é de ouro para te ajudar a você mesmo se dar um feedback. Tá? Não tem professor, não tem grana agora. Cara, faz isso. Entendeu? Se você ficar parado é que você não vai crescer, você não vai melhorar. Mas se você fizer isso, você vai conseguir ter o teu próprio feedback, você vai conseguir ter o teu próprio... E isso vai te ajudar muito, hein? Vai te ajudar muito a afinar a tua pronúncia com o tempo. Demais, vai te ajudar demais. Tá? Enfim, a gente falou sobre recursos que te ajudam a aprender sozinho. Um sistema que te ajuda a aprender sozinho. A definição dos teus objetivos, a gente começou falando sobre isso, como você estabelece objetivos ao longo da tua jornada de aprendizado e também a gente falou sobre os recursos que você vai utilizar ao longo dessa jornada. Áudio, vídeo, livros, falamos sobre isso. A gente vai falar depois numa outra aula que na verdade eu vou fazer com vocês amanhã. Eu vou fazer uma outra aula e a gente vai falar sobre como você faz para acelerar o teu aprendizado, tá? Técnicas que vão te ajudar a acelerar esse teu aprendizado e fazer com que as coisas fiquem aí mais rápidas para você, tá bom? A gente se vê então na nossa próxima aula. See ya!